Estamos de volta. E hoje a gente vai... Eu tenho falado muito isso ultimamente. A gente vai conversar sobre... Ai, o sol tá na minha câmera. Deve ter ficado power escuro agora. Enfim. Seguinte, a gente vai conversar sobre esse livro que é sensacional, que é o Cartas Extraordinárias, que é uma organização do Sean Usher. E tem desse aqui e tem o Listas Extraordinárias também, que eu acho que eu vou fazer o vídeo dele no mês que vem, se eu não me engano. E o seguinte, é sensacional esse livro. Eu achei a ideia dessa pessoa muito legal. Ele fala aqui na introdução que foi um projeto que ele, começou a desenvolver e que a ideia seria para colocar num site, pegar essas cartas aleatórias e montar um site sobre, com um registro dessas cartas, tipo assim, o porquê, dessas cartas, de quem escreveu, pra quem, E aí acabou que foi assim, o projeto foi desenvolvendo, ele foi conseguindo vários arquivos, várias cartas e tal, vários registros, e aí virou esse livro gigantesco, maravilhoso, lindo de morrer. E eu separei algumas cartinhas que são as que eu achei mais legal. Não necessariamente... Tem umas aqui que eu separei que tem tipo uma mensagem assim, toda filosófica de vida e tal. Mas tem uns que é porque é legal. É muito legal, assim, é divertido. Então aqui a gente vai ter essa coletânea, de cartas, por exemplo. A primeira carta... Aqui, eu só vou mostrar o layout pra vocês rapidinho aqui. Não vai dar pra ver direito não, mas finge que deu. Aqui vem falando, ele numerou as cartas. Aí, a carta número 1 vem um resuminho, o que é sobre a carta e a tradução da carta. E aí não são todas as cartas que vem a fotografia dela, Mas aí no caso dessa aqui, que foi da Rainha Elizabeth pro presidente americano, o Eisenhower, que ela fala, foi bom a visita de vocês aqui e tal, nananã. E aí ela manda a receita do biscoitinho que ela fez pra eles. Eu acho isso sensacional. O papel todo timbrado e tal. Aí eu separei, eu vou tentar fazer esse vídeo num formato diferente. Eu vou colocar o livro aqui e vou mostrar pra vocês assim de cima. Não sei se vai dar muito certo, não. Mas a gente tenta, o importante é tentar, Então, aguenta aí que aí eu vou mostrar as cartinhas pra vocês, beleza? Então, gente, eu tô filmando com o celular, então vai acontecer uns desfoques aí de vez em quando. Mas paciência com a minha pessoa. Seguinte, o formato que eu falei, a numeração da carta, ele deu um nome, pra essa carta. Aí fala de quem escreveu, pra quem que é, quando tá datado ele coloca a data aqui. E aí ele faz um resuminho do que é a carta e a tradução. Aí, como eu falei, nem todas vão vir com a fotografia, Mas é legal do mesmo jeito. Aí aqui eu separei algumas que eu vou mostrar pra vocês que eu achei mais interessante. Que não é necessariamente cartas profundas, porque aqui tem muita carta profunda, assim, sabe? Com temas filosóficos, temas de vida. Essa daqui eu separei porque, como você já deve ter percebido, eu gosto muito desse tema, assim, de serial killer e afins. Aí essa carta aqui foi um jornalista, esse George Lux, que jornalista não, na verdade é um detetive que trabalhou no caso, recebeu essa carta do, até então, Jack Estripador. Aí essa carta aqui
E, tipo assim, cheio de erros de escrita e tal. Tanto que o autor até deixa a nota aqui falando que ele deixou, né, os erros. Ele não corrigiu esses erros a fim de deixar mais real as cartas, né? Aí tem, olha só essa aqui que legal. Cadê? Da Rainha da Escócia. Nem nó, eu esqueci de olhar porque... Ó, 1587 a carta da Mary Stuart pro primo dela, o Henrique III. A carta dela quando ela foi... quando ela descobriu que ela ia ser executada, né? Gente, isso é muito legal. Muito, muito, muito legal. Isso é tipo, é igual o cara falou na introdução, né? O organizador aqui. É um material que a gente tá perdendo tanto, né, hoje em dia com a tecnologia e tal, que eu sinceramente, eu acredito que não vai existir cartas mais pra frente, assim, na nossa vida. Então enfim, é triste, mas é bom por ele ter feito esse projeto. Essa carta que eu separei também, que é desse Bill Hicks, para um sacerdote, sobre liberdade de expressão. Seguinte, esse Bill Hicks, que é esse moço aqui, ele é tipo um comediante e ele teve um programa chamado Revelations, que ele não criticava, mas ele, como dizer, ele levantava algumas questões religiosas com um tom cômico, né? Coisa que esse tal sacerdote, que não fala o nome dele, não gostou e mandou uma carta super mal criada pra ele, meio que xingando, né? Ele não devia fazer isso, principalmente em televisão, que muita gente assiste e tal. E aí essa carta aqui, ele fala sobre o direito de expressão, né? Sobre a liberdade de expressão. E é muito, muito, tipo assim, sabe quando a pessoa, ela sabe o que ela tá falando? Pois é, adoro. Aí ele fala a questão de... como é que eles falam lá nos Estados Unidos? Aqui, ó, cadê? Embora eu não concorde ou não goste do que você está dizendo, defendo o seu direito de dizê-lo, pois nisso consiste a verdadeira liberdade. Então, tipo assim, ele fala... Gente, deixa eu falar o que eu quiser. A questão é muito inteligente. Ai. Outra carta que eu separei aqui... Olha essa, que legal. Foi a carta... Essa carta, que é da Virginia Woolf, que ela escreveu assim, deixou pro marido dela quando ela se suicidou. É bem assim, é uma carta pequena, né? Mas é muito densa, sabe? É bem intensa, assim, é meio punk, assim, de ler essas coisas. Tem muitas cartas aqui com esse nível de... pessoal, sabe? A carta, eu acho que ela traz esse lado. Parece que as coisas ficam bem mais pessoais. Vocês acham isso também? Eu tenho essa sensação. Aí tem essa. A carta... Essa mulher engraçada, ela oferecendo pra ser soldado lá pro presidente lá dos Estados Unidos. Essa carta aqui é interessante também, que é desse Patrick. Esse Patrick Hitler. Ele é sobrinho do Hitler. E ele nasceu se eu não me engano, eu acho que ele nasceu nos Estados Unidos. E ele escreveu para o presidente dos Estados Unidos pedindo para deixar ele alistar ao exército americano. E ele até entrou, né, na marinha americana depois, mas ele conta, né, a questão do sobrenome dele, de carregar esse sobrenome. E ele fala que, tipo, eu não tenho nada a ver com meu tio. Esse moço aqui. Ele e a mãe dele.
A outra aqui que eu marquei, cadê? Essa daqui, que é desse Hunter Thompson, para o Hume Logan. Acho que é assim que fala. Ele fala... É aquela coisa que eu falei, né? Assim, essas questões mais pessoais, filosóficas, né? O cara mandou uma carta pra ele, o Hume mandou pro Thompson. Tipo assim, umas coisas, questões existencialistas, sabe? O cara tava tendo uma crise existencialista lá. E ele falou que... Ah lá, você me pede um conselho. Ah, isso é muito humano e muito perigoso. Dar conselho a quem pergunta o que vai fazer da vida implica algo muito parecido com idolatria. Só um bobo teria a pretensão de orientar alguém para o máximo objetivo, de apontar com o dedo trêmulo a direção correta. E aí ele fala assim, aqui ó. E essa, foca. E essa é realmente a questão, boiar ao sabor da corrente ou nadar para alcançar um objetivo. Então ele vai, é muito bacana essa carta, ele vai, né, trazendo essas questões assim. Outra carta aqui, que eu vou, depois eu vou deixar no Instagram as fotos dessas cartas que eu gostei mais, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Uma aqui que eu achei legal também, que é 47. É difícil fazer isso aqui com uma mão só, eu não tenho o apoiozinho do tripézinho. Essa aqui, ó, do Galileu Galilei, que não foca, para esse Leonardo Donato. Ele fala do telescópio, que ele, tipo assim, o telescópio foi construído e aí ele tinha um projeto para melhorar, né, aprimorar esse telescópio, e aí ele colocou os desenhos lá, tipo, o que poderia esse telescópio fazer, né? Muito legal, né? Tem uma também do Leonardo da Vinci, eu acho que é a 50 carta. Olha aqui, 50. Assim, aqui tá falando que não sabe ao certo se realmente foi o Da Vinci que escreveu pro Sforza, que é meio que ele, antes dele ter pintado os grandes quadros dele e tal, ele mandou essa carta como se ele estivesse pedindo emprego, sabe? Tá fácil pra ninguém, né, gente? Até o Da Vinci teve que mandar currículo. Aí a tradução, né, que eu falei, é muito legal, na carta é de 1483. Aí aqui, eu separei aqui, ó, a minha lista das cartas mais legais. Aí tem essa aqui do Dostoiévski, que é muito bacana, que ele foi condenado, né, pra morrer de fuzilamento, coisa que eu não sabia. E o fuzilamento foi cancelado, tipo assim, minutos antes dele morrer. Foi bizarro. E aí ele conta pro irmão, né, que aconteceu isso e que ele ia ficar preso por 4 anos. O rei, o czar, né, na verdade. Ele teve piedade dos presos lá, e deixaram eles presos. Essa da Laura Huxley, que é a mulher do Aldous Huxley, que escreveu aquele Admirável Mundo Novo e tal, ela conta nessa carta, deixa eu ver se eu acho ela aqui, os últimos dias aqui é a do Dostoiévski. É essa carta aqui. Ela conta os últimos dias essa daqui, do autor. E tipo assim, é uma coisa muito macabra, mas é muito bonito, sabe? O jeito que ela escreve. Eu sei lá, eu fiquei meio sem reação quando eu li. E essas cartas aqui é interessante, porque como elas foram datilografadas, dá pra gente ler no original. Fica assim um pouco borrado e tal, algumas coisas,
Mas é legal ler, né, quem sabe ler inglês, de ler elas no original. É muito, muito bacana. E é gigantesca a carta. Aí ela vai narrando. Principalmente o uso de LSD, né, que o Aldous Huxley usava várias vezes, inclusive até para escrever, né, os livros dele. Ai. E aí ela comentando, né, esses finalmente, assim, e que até o último momento, assim, o autor, ele não tinha meio que aceitado, sabe, que ele tava bem mal, que ele tava nos finalmente. Mas essa carta me deixou meio perturbada mesmo. Nós temos essa outra aqui, ó, 65. Nossa, essa aqui é divertidíssima. Ela é muito engraçada. Porque, só rapidinho, o estado, né, o superintendente lá de terra e água o estado de Michigan, enviou uma carta, não xingando, mas assim, falando com o morador lá que ele construiu umas barragens sem autorização da prefeitura e que ele tinha que tirar aquilo porque ia contra as regras, contra a lei, não sei o que lá das quantas e tal, não sei o que. Aí o cara respondeu. Só que ele falou assim, que quem fez as barragens, na verdade, foram os castores da região. E aí, tipo, ele falou com um sarcasmo tão bom, sabe? Nossa, é sensacional. Eu morri de rir quando eu li essa carta. Muito, muito boa. Essa aqui que eu queria mostrar. Que é a irmã Mary Jucunda, não sei como é que fala, mandou pro Ernest Strangler. Por que as pessoas têm uns nomes difíceis, né? Tá doido. Ela mandou uma carta pra esse moço. Pra esse moço é ótimo. Porque, olha lá, como ele poderia pensar em gastar bilhões de dólares nesse tipo de projeto, quando em todo o planeta havia tantas crianças morrendo de fome? O cara é aquela coisa, né, gente? Em boca fechada não entra mosca. E, tipo assim, a questão que ela traz aqui não é de todo errada, né? Realmente o governo, a gente sabe que o governo tem gastos aí completamente desnecessários. Mas ele aqui nessa carta, ele explica detalhadamente e pacientemente o porquê de explorar o espaço e como que isso traz um benefício não só, né, tipo, para a NASA, né, em questão, para o governo, como para a ciência e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em geral. Inclusive, é uma forma de ajudar milhões e milhões de crianças carentes aí no mundo. E aí ele anexou essa foto aqui, que é uma das fotos mais lindas da vida. Se eu não me engano, é a Apollo 11 ou Apollo 13 que tirou essa foto. Ah, o Apollo que chegou lá na Lua. Não sei qual é. Muito linda, né? Ah, amo essa foto. E aí aqui, deixa eu ver qual mais. E aí aqui temos também a do Hemingway, que ele mandou pro Fitzgerald. Tipo assim, lavando a cara do Fitzgerald, falando assim que ele tinha que parar de se preocupar com o que as pessoas achavam dele ou com o que ia achar do texto dele, que ele tinha que simplesmente pegar e escrever, e era isso aí mesmo, e parar com essa coisa de achar que tipo assim, só porque ele já era um artista, um escritor renomado, que ele já era bom, e que não sei, tipo, lavou a cara dele mesmo, assim, sem dó. Achei sensacional. Essa do Germain também é muito boa. Vamos achar ela aqui. O vídeo tá ficando grande. Aqui é aquela do Germain que eu falei. É pra essa Sarah Log aqui. 1860 a carta. Essa moça aqui, ela mandou a carta pro Germain porque o Germain era escravo lá no sul, né? No sul americano, lá no... Esqueci o estado. Tennessee. Retardado. Aí ele conseguiu fugir, né, do
da propriedade dos caras lá com o cavalo da família. Daí a moça escreveu pra ele cobrando. Ai, gente, é muito cara de pau. Cobrando o valor da égua e, tipo assim, ela ameaçando ele que ela podia vender ele a qualquer momento e tal, e não sei o que, né? E aí ele respondeu pra ela lindamente. Lindamente. Ai, adoro. Muito boa essa carta também. Essa carta aqui é muito louca. Tipo, tem uma mais pra frente que é do Titanic também. Que essa aqui é em 1941, que foi esse Sink Pack, que é o coisa naval lá, né, dos Estados Unidos. Eles mandando como é que chama isso? É telegrama? Que o Pearl Harbor estava sendo atacado. E aí ele fala assim, ataque aéreo ao Pearl Harbor, isso não é um treinamento. É muito louco, né? Imagina receber um negócio desse. Pra quem não sabe, o ataque no Pearl Harbor foi o ataque japonês à base, né, marinha lá no Havaí, chamado Pearl Harbor. E morreu 2.403 americanos. Destruíram 169 aviões, afundaria 20 navios e matou várias pessoas. E aí, depois do Pearl Harbor, que teve o Hiroshima e Nagasaki. Aí, essa carta aqui, do Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, mandou pro filho dele. Ele não pôde ir no casamento do filho, e aí ele falou... tipo assim, essa questão de... Nossa, completamente... Essa questão de fidelidade, né, no casamento e de fazer a mulher feliz, essas coisas assim, porque... Pelo que eu entendi, eu não sei a história direito, mas eu acho que o Ronald Reagan deve ter traído a mulher, pelo que ele colocou aqui. O mínimo que ele fez foi isso. Mas é muito bonita a colocação que ele fez aqui. Aí é aquela que eu falei, né, do Titanic. E essa aqui é o que eles mandaram, que é essa aqui, ó. Estamos afundando rapidamente, passageiros sendo embarcados em escaletes. Que é essa aqui. Essa aqui que foi enviada. E aí, essa daqui foi um telegrama da empresa do navio falando que, tipo assim, olha lá, que não há perigo de perdas humanas. Tipo, morreu uma porrada de gente, mais de 1.500 pessoas que morreram lá. E aí eles falando que não... Ah, não, tá de boa aqui, tá tranquilo. Aí essa daqui... Ah, que legal. Essa daqui é do Bukowski. Tem muita carta de escritor aqui, muito legal. Essa daqui. Não, não é essa daqui não. Cadê? Essa daqui que eu achei muito legal, uma das cartas mais legais de todas. Foi o Robert Lincoln, mandou pro Gilder. Seguinte, pra quem não sabe, o Abraham Lincoln, que é um presidente americano, atiraram na cabeça, foi um atentado, né, do Wilkes Booth. Ele atirou na cabeça do presidente e aí conseguiu fugir e tal, né, enquanto eles estavam lá numa peça de teatro. E aí o Lincoln morreu. Aí, o filho dele, o Robert, que é o que escreveu essa carta aqui, ele tava falando que um pouco antes do assassinato do pai, ele tava na estação de trem, enquanto que... Não sei se um problema na estrutura, o que aconteceu, que acabou que ele caiu entre a plataforma e o trem. E quem salvou ele, aí é tipo assim, ele só sentiu uma mão puxando ele, sabe? E aí, quem era essa pessoa? Era o ator, o Edwin Booth, que é irmão do Wilkes Booth.
que é o homem que matou o presidente. Tipo, o irmão do assassino do presidente salvou a vida do filho do presidente. Olha isso, que louco, muito medonho. Mas eu achei muito legal isso. Aí ele conta aqui a história. Aí tem uma carta aqui também que é legal, que é a do Einstein, para uma menininha. Cadê? Aqui. A menina, elas estavam fazendo uma pesquisa, né? Tipo, na própria escola lá, se os cientistas rezam. E aí o Einstein respondeu para ela. Muito, muito bonita também a resposta dele. Essa carta aqui, dessa moça, que eu não conheço, mas eu acho que ela é uma escritora, Dorothy Parker, eu acho que é, para Seward Collins, em 1927. Ela foi internada por exaustão, né? E aí ela escreveu essa carta pro cara. Gente, é engraçadíssima essa carta. A mulher, tipo assim, ela tava revoltada que ela tinha que ficar no hospital. Ai, olha só, essa parte é a melhor de todas. E tem aquela enfermeira que me diz que tem medo de ser uma namoradeira incorrigível. Ela fala pitoresco, único, e usa essas palavras à torta e à direito com a maior facilidade. E é a primeira a rir. Sempre diz, até mais, a sair do quarto. Ainda não dei um tiro nela. Quem sabe segunda-feira. Nossa, é engraçadíssimo. E aí aqui em cima ela fala do menino que ficava correndo no corredor, atrapalhando ela. E aí da cachorra dela, que nem deve lembrar mais quem que ela era. Muito legal mesmo. Tem um monte de carta bacana aqui, gente. Ah, eu fico horas aqui vendo. E aí aqui, pra terminar, que senão também eu vou mostrar o livro inteiro, é essa daqui, que é do Einstein de novo. Ela tem a fotinha aqui. O Einstein, que ele mandou pro presidente Roosevelt dos Estados Unidos, onde ele fala do uso de urânio para construir bomba atômica. Sim. O Einstein, ele avisou que já estavam cientistas, né, já estavam trabalhando isso na Alemanha, a questão do urânio, né, em armamento. E aí ele fala que era possível, sim, construir essas bombas. E aí ele fala. E aí ele depois, o Einstein falou que essa carta foi um dos maiores erros da vida dele, né, porque ele deu o aviso. E logo em seguida que o presidente recebeu essa carta, ele deu início ao projeto, ele criou, né, o Comitê Consultivo de Urânio, que deu origem ao projeto Manhattan, e aí aqui, né, que foi a construção do Little Boy e o Fat Man, que é o Hiroshima e Nagasaki. E esse projeto Manhattan tem até uma série, eu acho que tem um livro disso, né, com certeza. Mas esse projeto Manhattan tem uma série que, inclusive, eu tava querendo muito ver. Por conta, né, esses testes de urânio e tal, coisa de radiação, deu uns problemas bem sinistros lá em Nova York. E é isso. Então, assim, gente, tem aqui a carta do Mick Jagger pro Andy Warhol. Então, assim, tem muita carta bacana aqui. Muita carta interessante. E, tipo assim, não é só carta de gente famosa, não, sabe? Tem de desconhecidos para desconhecidos. Tem, por exemplo, de fã, né? O Iggy Pop respondendo a carta de uma fã. Tem uma foto, tem uma carta de uma menininha que mandou pro Lincoln mesmo, falando que se ele deixasse a barba crescer, que ele ia ganhar a eleição. Tem um compilado de atores, né, escreveram pro Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, falando da Alemanha nazista, falando que eles discordavam com as colocações e tal. Isso aqui que eu achei sensacional, que foi uma carta, tipo assim, uma carta de intenção, sabe, de emprego.
Olha só que criativo. O cara, obviamente, né, que era pra programação de jogo. Aí ele fez no formato de joguinho. Nossa, achei isso sensacional. Pra trabalhar na Lucasfilm. Nada mais, nada menos que Lucasfilm. Isso aqui é uma carta do pedido, né, pra aterrissar. Essa aqui que eu falei do Hemingway pro Fitzgerald, que o Hemingway lava a cara dele. Aí tem, tipo assim, a carta... Tá, tudo bem que a atriz, né, a Bette Davis, né, mandou pra filha dela. Elas tinham uma relação meio conturbada. Aí tinha esse aqui do marido, soldado americano, que lutou na Guerra Civil Americana, mandando pra esposa. É bem triste. Ai, nossa, tem uma aqui que é engraçadíssima. Nossa, não vou achar. Ai, meu Deus. O que é? É essa? Não, mas é uma carta. Acho que, se eu não me engano, é japonesa. Ai, meu Deus, eu quero muito achar essa carta. Ai, pera, vou achar. Achei a carta. Isso aqui, gente, é sensacional. É uma carta padrão de, olha só, 856 depois de Cristo. Muito, muito, muito engraçada. É chinesa, não é japonesa, não. Que é tipo assim, quer ver? As pessoas bebiam demais, faziam um papel ridículo no jantar e acordavam no dia seguinte profundamente arrependidas. E aí tinha essa carta pedindo desculpa, sabe? Eu fiquei tão embriagado que passei dos limites. Porém, nenhuma das palavras rudes e obscenas que pronunciei foi dita por mim em sã consciência. Ai, gente, eu achei isso engraçado demais. Aí as pessoas enchiam a cara, falavam um monte de besteira pras pessoas e aí depois mandava essa carta. E aí, tipo, isso era tão comum e era uma etiqueta, né? Tipo uma regra, assim, né? De etiqueta. Que aí eles fizeram essa cartazinha padrão de pedido de desculpa. Ai, nossa, eu passei mal quando eu li isso aqui, gente. Eu acho que isso aqui podia ser incorporado nas nossas vidas. Eu achei muito interessante. Sou super a favor. Ai, que ótimo. Bom, gente, essas foram as cartazinhas que eu separei pra vocês. Assim, tem um monte de cartas. Eu acho que são 125 cartas ou mais. São muito interessantes. Elas variam, assim, todos os assuntos. Como eu comentei, né? Tem, assim, cartas para presidente, tem cartas entre amigos, tem o caso da Virginia Woolf, né? A carta dela de despedida. Tem um monte, assim, tem cartas de crianças, tem carta do Einstein, tem do Da Vinci, tem muita coisa, tem muita coisa bacana. É o tipo de conteúdo, assim, é um formato, né, as cartas, que a gente nem consome mais hoje em dia e, como o próprio organizador aqui disse, né, é uma coisa que a gente vai perder, se já não perdeu, né, infelizmente. Porque, como eu falei, né, enquanto eu tava filmando lá com o celular, tá? É muito mais pessoal você, sabe, tirar o tempo ali e escrever, principalmente quando é escrita, né? E a carta, e você contar e tal. Eu acho isso tão bonito, tão bonito, que eu acho que as pessoas deveriam conservar isso, sabe? É claro que não é impossível também a gente voltar ao que era antes. Mas enfim, o vídeo já deve ter ficado gigantesco. Mas que bom que existem pessoas como esse cara aqui que resolveram, né? Que resolveu fazer esse compilado de cartas aqui. E como eu falei, eu não sei onde que eu coloquei. Ah, tá ali embaixo. Tem o Listas Extraordinárias. E, se eu não me engano, recentemente saiu a edição de Cartas Brasileiras. Não sei se é o mesmo cara que fez essa organização, mas eu vou dar uma pesquisada, eu vou olhar. Porque realmente, gente, é um material assim que é muito, muito, muito legal de ter, sabe? Assim, é um arquivo mesmo, é o tipo de livro que
você guarda aí para as gerações futuras, aí pros seus filhos, pros seus netos, você mostra, olha gente, houve um tempo em que a gente escrevia assim, ó, na mão, tá? Então, tem uma aqui também que é muito legal, que é o cara contando pro filho da descoberta lá do DNA, da descoberta do DNA não, né, da sequência lá. É muito legal, tem muita coisa bacana, muita, eu super recomendo o livro. Quem quiser presentear uma pessoa, né, nossa, é um presente sensacional, sério, muito bacana. Ai, que lindo. E como eu falei, eu acho que no mês que vem eu faço o vídeo do Listas Extraordinárias. É isso então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo